E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de Resident Evil Village. Peço para todos que estiverem chegando, deixem um like, não vai custar nada. Participe da comunidade Discord. Participe da Twitch. E hoje galera, a gente vai continuar aqui da onde que nós parou na última parte. Aqui é a parte final agora, nós vai jogar do jogo. A última parte a gente tava com o Ethan, a gente enfrentou o Carl, o Heisenberg. Quem mais? A gente descobriu muitas revelações sobre a mãe Miranda, a gente controlou o Chris Redfield, né? Do Esquadrão Lobo. E aqui agora a gente tá nos momentos finais. Antes de mais nada galera, eu peço mais uma vez, deixem um like, não vai custar nada. Participe da comunidade Discord. O pessoal que estiver vendo pela Twitch, meu canal principal é Ronaldo Carlos Televisão Gameplay. Beleza? Ronaldo Carlos Televisão Gameplay. Bom galera, acredito que hoje, dando prosseguimento aqui, essa gameplay vai ser curta, porque o que acontece? Nós só vai zerar o jogo aqui. Vai ser a parte final da campanha do Ethan Winters. Aqui nós vai direto enfrentar a mãe Miranda. Vai direto enfrentar a mãe Miranda nos capítulos momentos finais. Depois de todas as revelações dos 4 lords, quem quiser acessar na parte anterior tá tudo aí, a playlist do canal. Hoje nós vai zerar, finalizar a campanha do Ethan aqui no vilarejo, se Deus quiser. Então hoje vai ser a parte 13, né? 13 do Resident Evil Village. Eu só tô esperando uns dias finalizar, galera, pra eu jogar junto com vocês o que eu prometi. O próximo Resident Evil, que já lançou essa altura do campeonato, não sei até quando vocês estão vendo esse vídeo. Já lançou o Resident Evil Wrecking. Eu preciso ir. Ah, recapitulando, a última parte a gente tava com o Ethan. O Duque trouxe ele pra cá, ó, no altar do vilarejo central, ó. Aqui a gente já pegou todos os tesouros. Ó, o dia tá quase amanhecendo, é a noite, né? Noite de lua cheia. Aqui, ó, as raízes do Mega Miseto, ó, a gente jogou com o Chris Redfield. Tá tudo bloqueado as passagens. Vamos se preparar bem que a gente vai enfrentar a bruxona. O Ethan tá bem cansado, ó. Ó a carroça do Duque. Ó o cavalo. Vamos preparar bem o arsenal aqui. E daqui pra frente é só o final. Ó, não tem mais nada. Vamos ver o diário do Ethan aqui. A gente pode vender tudo esses itens, né? Porque praticamente deixa o mata-lobos vai ficar com a gente. Vou gastar tudo o tesouro que tem aqui. Um Duque. O preparo agora ficou mais importante que nunca. Por causa dessa comoção, não poderei mais comercializar por todo um território. Obrigado pela sua compra. Vamos comprar as espingardas, tudo que tiver pela frente. Hã? O que é isso aqui? Vou vender tudo. E comprar eu vou. Esse é o bichão que nós... Por favor, cuide-se. Valeu.
O que tá escrito aqui, ó, vamos ler os últimos acontecimentos. Só para recapitular a última parte. A gente enfrentou o Karl Heisenberg, saímos da fábrica, encontramos com o Chris, ele revelou muitas coisas. Depois controlamos o Chris Redfield, matamos vários licanos com ele. Depois descobriu que era a falsa Mia, só um resumo rápido. E depois o Ethan descobriu que é um mofo, certo, galera? Ele é um mofo. Nisso que ele é um mofo, desde o incidente lá em Louisiana, na casa dos Baker, o Ethan descobriu que ele já estava morto. O que mantinha ele vivo era um megamiceto. E a mãe Miranda pegou uma parte do coração dele para fazer um campo cerimonial, um ritual, para tentar ressuscitar a sua vida, a Eva. E agora o Ethan tá fraco porque acabou de acordar e nós vai ter a mãe Miranda. E é isso que vai acontecendo, vai confronto final com ela, batalha final. Antes de mais nada, estamos nos preparativos. Vamos ler o diário aqui. Tá difícil acreditar que o Chris acabou de me contar. Ah lá, tá vendo? O diário oficial do Ethan lá. Ele atirou na Miranda, mas não na Mia. Ela muda de aparência e fingiu que era a Mia. Ela quer a Rose para um experimento com a porra daquele mofo. O mofo que é o mesmo mofado dos inimigos do Resident Evil 7. E o vírus que ela criou, um parasita, chama Cadu, junto com o Megamiceto. A mãe Miranda, se não me engano, ela já tem mais de 100 anos. E o Chris está tentando impedi-la. Eu me sinto lançado de volta àquele pesadelo de Louisiana. Tá vendo, ó? Louisiana. 10 de fevereiro, amanhecer. Altar. O dia já tá quase amanhecendo. Eu sei duas coisas. Uma é o verdadeiro objetivo de Miranda: usar o corpo de Rose como receptáculo para ressuscitar a filha falecida, armazenada no Megamiceto. Outro é o segredo na Mia. Eu morri na casa dos Baker 3 anos atrás. Eu sou um cadáver mofado ambulante e esse corpo está nas últimas. Mas eu juro, Rose, que vou te salvar. O Empório do Duque tem tudo para sua batalha decisiva. Ó o Duque, é isso aí, Duque. A união de vida e máquina. Dá para sentir a essência do Lord Heisenberg. Isso aí, é o martelo Heisenberg. Vamos gastar tudo aqui. Não, ficarei feliz em comprar de você. Sua jornada está próxima do fim. Que tal encerrar com uma bela gastança? Jornada, obrigado, Duque. Você fará uma chacina. Esse talvez seja nosso último. Foi um prazer fazer negócios com você. Deixa eu ver aqui que arma. Tem que melhorar. Personalizar o forte ainda nas minhas armas. Cano longo. Você tem armas e itens suficientes? Caraca, meu irmão. Essas mãos são mais hábeis do que se imagina. Hã? O quê? Tudo bem, acabou. Vou aumentar o poder de fogo dela, né? Deixe comigo. O fuzil também. Quanto mais, melhor.
vou melhorando até o que for, cara. Essa aqui eu não comprei. Ah, sim. Aham. Esse talvez seja nosso último encontro. Pegue tudo o que precisa. Comprarei em nome da nossa relação. Comprarei em nome da nossa relação. O que eu posso melhorar aqui? Rapaz, se eu quiser melhorar todas as armas 100%, eu tenho que fazer uma segunda jogatina, né? Essa arma já tá bem forte, ó. Escolha direito. Sua vida dependerá disso. O Empório do Duque agradece pela preferência. Até o final. Mata-lobos, eu tô preparado. Vamos enfrentar a Mãe Miranda, galera, finalmente. Eu acho que essa live aqui vai custar em torno de 1 hora. Quantos que eu tenho de salva-vidas aqui? Do meu socorro aos 4, tá bom. É aqui, né, o campo cerimonial. Não tem nada aqui. E ele não anda, cara. Ah, não tem mais nada aqui. Espero não morrer, né? Sai da frente! O Rita tá bem fraco. Olha só. O Ita tá nas últimas, cara. Vai fazer o último sacrifício como pai pra salvar a sua filha.
Eu podia desviar desses inimigos. Ah, ela lá. Preciso avançar. É o campo cerimonial, é aqui. Vai, vai, vai. Pequena Eva. Minha filha linda. Miranda. Venha cá. Nossa. Eva. É você? É você não. Ai, como senti saudade. Não é Eva não, é a Rose ainda. Que? Meu poder está indo embora. Rose! Rose. Miranda! Miranda. Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Não é normal mesmo, Pega ó. Rose! Já! É a vontade de ver a Você filha, vai né? ver. Quando eu te matar de vez, tudo. Pega ela, já! Olha o Chris atirando. Larga ela, Eu seu passei desgraçado. toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Eu vou tomar o que é meu. Meus desejos Vamos lá. se concretizarão! Rose é minha! Porra é essa? Você cumpriu o seu propósito, Sr. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega Miceto glorioso de modo admirável. Agora não se preocupe com a jovem Rose. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. E para sempre. Não vou deixar você fugir! Não há nada a temer. Acabaremos. Cadê ela? Ela controla todo esse poder, né? Aqui vou eu. Você entende de um pai com um filho, não? Como pode me negar isso? Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha, não sua? Seu tempo se esgotou! Morra! Morra! Basta desta tolice! Você não vai interferir. Este é o fim. Nunca vi. Ou eu vou pegar o Mata-Lobos. É uma ocasião Um especial. humano sobreviver sem nós. Tem certeza de que não é um de nós? Seu tempo se esgotou! Morra! O Mega Miceto me salvou das garras do desespero. Ele me deu este poder extraordinário! Ah, tá. Ele só conseguiu te deixar maluca! Isto te matará.
final. Todos morrem cedo ou tarde. E torne-se parte do Mega Miceto para sempre! Ah, acabando com ela. Agora, Sr. Williams, acho que é hora de você deixar tudo em minhas mãos. Pode descansar. Até parece. Morra! 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 Se eu combinar Rose com o Mac, enfim, manifestar minha filha, eu esperei um século. Um século! Tudo por hoje. Ainda está de pé? Este é o fim. Por que interfere? Você não precisa mais de Rose tão perto da morte, não. Ela é minha filha, sua maluca do cacete! Não se mexa. Dane-se essa vila decrépita. Eu só preciso de Rose. O que acha disso? Por que você não... Caralho, meu irmão, ela não morre. Isto te matará. Os aldeões, os 4 novos filhos, não tinham como suavizar meus anos de solidão. Nunca pensou que o problema pode ser você, Miranda? Você é incapaz de amar de verdade. Eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou recuperar a minha filha. Será que essa desgraçada não morre logo? Sei como você se sente, Sr. Winters. Sei mesmo. Mas este é o fim da linha. Chega! Por que você persiste nessa luta infrutífera? Que vitalidade! Nojento! Caralho, O meu irmão, ela desejo não se morre. realizará. Seu tempo se esgotou! Morra! Sua vida acabou, Sr. Winters. Aê! Este é seu filho, então desce. Para garantir que eu nunca mais vou te ver, eu vou te dar para o Mega Miceto cada célula do seu Desgraçada. Não tem que dar assim, né?
Rose! Miranda tá morta! Caraca, meu irmão. Minha filha, minha Eva. O Mega Mister tá morto dela, o Mega Mister tá se esvaindo também. E o dia amanheceu, olha lá. Rose? Oh não, minha filha. Rose, vocês também. Rose! Quietinha, quietinha, Rose. Tudo bem. Tá tudo bem, papai tá aqui, fala. Finalmente, depois de tudo o pesadelo. Ah não, ele tá se desfazendo o Ethan. Ai, por que não mostra o rosto dele, cara? Ah, o Rose, olha lá. Aí vai chegar o Chris agora. Ethan! Ethan, Ethan! olha lá. Vamos, Finalmente a Ethan. Miranda se foi. Vamos, Ethan, acorda! O vilarejo tá... olha lá. Tá crescendo mega cedo. Você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Ela acabou comigo, né? Ethan, temos que ir. Ethan. Olha lá, olha uma flor crescendo, cara. Amanheceu finalmente o dia no vilarejo, ó. E a bomba já tá prestes a explodir. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, Olha lá, temos o que estar bem detonador. longe. Cacete. A Mia tá te esperando. Cacete. Ela tá viva, ouviu? Viva! A Mia. Mia. Me desculpa. É o fim da linha pro Ethan, né? Cuida da Rose, tá? Ei, ei. Ei. Ei, ei, ei. Oh não. Fale você mesmo. Agora vem, não falta muito. Não falta muito. Chris. Cuida dela, tá? Ele deu o Ensina ela a casaco ser da forte. sua roupa pra Rose. Merda. Ai. Merda. É o fim da linha, o Ethan vai fazer o sacrifício. Adeus, Rosemary. Adeus, Rosemary. Ethan. Vai, vai, vai. Esse é o fim da linha, o fim da vida do Ethan lá. Ó o detonador. Olha o tamanho do Mega MC do núcleo. Finalmente vai explodir, ó. É o adeus, Ethan. Pelo menos a Rose tá salva. Sacrifício de um pai, né? De uma filha. A gente fica com dó porque a Rose cresceu, ou vai crescer sem a figura do pai, né? Olha lá. Vai explodir. O vilarejo. E vai pelos ares, a Mia. Rose? Rose? Olha lá. Chris. Vamos embora, Vai. gente. Vai, decolar, já! Decolar. Veloção, caça-louco. Vamos. Espera! Cadê o Ethan? Vamos. Eu sinto, Mia. A gente tem que se afastar. Não! A gente não pode ir, não sem o meu marido! Mia, senta e bota o cinto. Não antes de você me contar cadê o Ethan. O Ethan se Eu foi. sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz, o A que mim, tá a acontecendo? Cadê? Ih, explodiu. O fim do vilarejo, hein? O vilarejo foi pro ralo. Pum. O que foi isso? Eu te mandei sentar. Cadê ele? Chris, Cadê ele? o que foi que Ele você se foi! fez? Ele se foi. Eu tentei. Fazer o que, né? Ele já tá morto Ele mesmo. ficou pra O gente Ethan. poder fugir. É, Eu sinto muito. ele fez o sacrifício final. Capitão,
Você precisa ver Capitão. isso. A BSAA não mandou soldados. A BSAA. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ué, a BSAA, né? Tá fazendo armas biológicas. Ordens, São capitão. dois soltos que até hoje nós não sabemos. Busque o resto do esquadrão. Trace uma rota pro QG da BSAA Europa. Europa. A BSAA, né? Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Enquanto isso, a Mia e a Rose rindo lá. Pelo menos a Rose tá salva. E assim termina o vilarejo. Agora, olha lá. Resident Evil Village. Terminamos o jogo base. Olha lá. Vai contar uma história agora. Shadow, olha lá. E agora os créditos finais. Capcom apresenta. Essa menina é uma ilustração da Rose, né? Os 4 lords lá. O morcego. É a representação da Dimitrescu, um livro, né? Cara, esse jogo é fabuloso. Quem não jogou, galera, eu recomendo jogar. É muito bom. O encerramento da saga dos Winters, né? Ah, lá. Ah, esse aí é a Dona Morte, representa a Dona Benevento, acho. Ó o peixe. Ah, esse aí eu lembro. Morou. Peixe gigante. Tá as passagens no vilarejo, né? No mar, ó, na água. Cada um dando um fragmento, que na verdade é o frasco da Rose. Olha lá. E o cavalo representa Karl Rosenberg, a fábrica. Olha lá. São os 4 lords no vilarejo que a gente, uma engrenagem entregou, ó. Olha lá, agora vai juntar os 4 lords, né? Pra juntos virarem uma bruxa. Quem controla todos eles, a mãe Miranda. Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Num piscar, a garota foi aprisionada num espelho. Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela e enfim a encontraram. O dia procurando Com por ela, uma ira tá vendo? incontrolável, o pai atacou a bruxa, enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno. Mas a bruxa era forte e o pai gritou: "Salve nossa filha!" Então a mãe fugiu com a criança, queimando o enquanto vilarejo. a floresta era consumida. A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Né? Até hoje. Se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais, ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas. Esse é a Mia contando o livro. E assim terminamos, galera, oficialmente, forma oficial, Resident Evil Village. Aqui agora os créditos finais vai contar no livro o que aconteceu com o vilarejo, né? Como que as pessoas se transformaram lá. Olha a música, tomara não dar direitos autorais. As ovelhas. O que eu vou contar do jogo? Fenomenal, adorei a exploração, principalmente a parte de exploração, vilarejo. Muito magnífico, muito esplêndido, muito... Realmente um jogo jus à sua fama. Eu gostei demais. Eu não sei vocês, galera, mas eu curti pra caramba. Resident Evil Village... a história, a narrativa é boa demais. E agora vamos deixar os créditos finais de nota de 1 a 10 para falar para vocês.
de 1 a 10, eu vou dar nota 8. Eu vou dar um 10 porque falta algumas coisas que narrativa pra contar, combinar com as coisas, como eu posso falar. Podia ter mais emoção na história, muito mais. O 8 ainda porque eu dou pela variedade de inimigos que tem. Os gráficos, óbvio, que é importante, mas não é tudo. A jogabilidade, a gameplay. E aí, e essa não é a primeira vez que eu zero o jogo não, galera. Assim, é a primeira vez que vocês veem junto comigo a gameplay. Mas assim, uma experiência em terceira pessoa jogando é a primeira vez. Porque normalmente quando o jogo lançou, foi em primeira pessoa, certo? Por que eu tô jogando esse jogo, Resident Evil Village? Pra dar sequência ao próximo, que lançou agora há pouco, que é o Resident Evil Wrecking. Então eu vou falar assim, eu vou jogar os jogos anteriores da franquia, tá? O jogo antecessor. Desculpa, pra dar sequência ao próximo que vem na lista. Eu vou trazer com exclusividade pro canal, já vou adiantando. Olha lá, o vilarejo, as pessoas enterrando. Assim, a história do jogo eu já contei. Parte passada foi grandes revelações. Tá tudo aí a playlist pra quem quiser ver. Só que a parte de... Olha lá, teve uma doença, gripe espanhola. Aí os moradores do vilarejo viram em Miranda, cultuaram como uma deusa. É o que os desenhos do livro aí, ó, mostram. Tô revisitando toda a história do vilarejo. A especulação que é na Espanha, mas não lembro com exatidão a localidade. Olha a música lá das pessoas virando licanos, em busca de uma cura. E não sabiam a cura quem ia atrás, então eles vão lá atrás da mãe Miranda. No começo do jogo a gente joga lá, eles indo pra capela, os moradores, e a mãe Miranda aplicando a vacina, fingindo ser a falsa cura. Tanto que tendo vilarejo ela se tornou cultuada como praticamente se fosse uma deusa, né? Muitos adoradores dela. Tanto que virou até uma religião, olha lá, tem da igreja. Olha, amor. Aí a Miranda vem com a cura, né? Essa de capuz preto aí deve ser ela. E recapitulando os momentos, olha lá. O médico, a máscara. Isso aí é o jogo também cheio de mensagem subliminar, né? No Implanted que representa essa máscara. Quando tá em pandemia, ó, aplicando agulha na pessoa, na menina. Quando vê uma falsa cura. Quando vê, olha lá, ela tá curada, ó. O pai da moça, vindo a sua filha curada, males, né? Aí, ó, recapitulando, a mãe Miranda foi difícil, hein? Difícil. Olha lá, todos sendo vacinados. E a gente sabe que o destino final dessa galera aí, dos habitantes dos vilarejos, é virar os licanos. Os lycans, como em inglês falando. Que é os famosos lobisomens, né? São os inimigos mais comuns que tem até na capa do jogo. Olha lá, o parasita Catu que foi aplicado com a seringa. Ó. O jogo mostrando o Cadu, que é da Miranda. Como eu falei, galera, hoje essa gameplay eu acho que vai dar em torno de 50 minutos no máximo. Era só a parte final mesmo. Hoje vai ser curto. Olha lá, o cara passando mal. Os créditos finais passando, ó. Isso aqui que é da hora. Lua cheia. Eu acho que aí foi um dos primeiros casos licanos, né? Olha lá, Digital, Prodigy Studios, os estúdios por trás teve Digital Frontier. Se não me engano, esse é o estúdio principal que faz os filmes do Resident Evil, da franquia Universo dos Jogos. Olha lá, Speed 2021, Interact, Tata 2006, 2021. Olha lá, os licanos aparecendo, ó. O cara saiu do túmulo, por exemplo, um habitante, virou um licano. A representação do Cadou, parece um bebê. E é isso aí, ó. Ainda tem uma cena pós-crédito. Que essa cena pós-crédito vai ser interligação direto aos eventos da DLC, que vai ser minha próxima etapa que eu vou jogar.
Vou colocar até TLC, Sombras da Rose. Olha lá. A Rose já crescida, não se sabe quantos anos já deve ter se passado. Olha lá, o anel do pai dela. Ela tá com até o casaco que o pai dela entregou no final. Antes de sacrificar, ó, a Rose, ó. Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na Conseguir lua. tocar a Ela fica lua? longe. Olha lá. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá. Aí daria pra tocar, mas seria bem gelado. Tá. Legal. Você é engraçadinha. Você é engraçadinha. A Rose, eu acho que ela cresceu com alguns poderes especiais, ela. Porque ela, como eu falo, o pai dela, ela é um olfato. O pai dela era um olfato, a mãe, a Mia, era humana. E ela foi visitar o túmulo do pai dela. Mas não tem corpo, porque o corpo dele, do Ethan, se foi. Mas em homenagem a um velório, eles tiveram, como um enterro digno, eles quiseram dar um túmulo. E aí, pai? Uma homenagem pra ele. Olha lá, pai. Feliz aniversário. Ethan Winters. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Olha lá, Rose. Falando no diabo. O dever me chama. O dever me chama. Eu te É amo. isso aí. Lembrando, galera, que a Rose, ela adquiriu algumas habilidades que ela nem sabe ainda. Olha lá. Bom demais. Justo hoje. Bom demais. Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, Evelyn. nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Ela não é Evelyn, Eu posso é te a mostrar Rose. coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. O Chris, olha, tá vendo? Ó. Ele está na mira. Ainda não. Eu Evelyn. cuido disso. Ela é só uma garota. Só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose? É isso aí, se controlou bem, Rose. Se parece muito com ele, sabia? Se parece muito com ele, o Ethan, né? Eu sei. Eu sei. E aí, ela vai embora. Galera, pra quem não sabe, isso aí é a cena inicial da DLC, que a gente vai jogar mais pra frente. Mas eu vou deixar pra próxima parte, que vai ter uma continuidade, que vai ser a parte 14 dessa lista gameplay. Hoje mais pra fazer o final. Muita especulação hoje na internet, até hoje, fala que aquele cara lá na sombra, na imagem do fundo, é o Ethan. Olha lá, o carro para, mas não dá explicação quem que é essa figura. O jogo. Porque assim é o encerramento da saga dos Winter, né, na franquia Resident Evil. A história do pai chegou ao fim. Olha lá, a história do pai. É isso aí, a história dos Winters. A história do pai chegou ao fim. Essa é a mensagem final. Ah lá, vamos ver. Resultados padrão. Eu joguei um jogo em tempo de conclusão 16 horas, 36 minutos e 56 segundos. Que é o tempo padrão, né? Eu só gosto de jogar no modo normal, galera. Eu não gosto de colocar no modo difícil para não sofrer. Eu nunca vou jogar, talvez. Porque esse é o meu estilo de jogo, eu não sei. Respeito cada um tem uma jogabilidade. Vamos ver aqui o próximo. Salvando dados. Sobrescrever como dados concluídos. Dados concluídos salvos com sucesso. Ok. Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Agora aqui, o jogo tá zerado. Estamos no vilarejo. Vamos ver aqui o que tem mais aqui especial. É isso aí, galera. Finalizamos o jogo bônus.
Ah, aqui ó, o jogo base, ó. Vamos ver aqui já aproveitar que a gente finalizou. Relatório da família Baker. Leia um relatório sobre eventos após o incidente Baker de Resident Evil 7. Relatório sobre o incidente Baker. Vamos ler aqui. Relatório que descreve minha investigação sobre os eventos após o incidente da residência Baker. Isso aqui é os extras, né? O incidente Baker, julho de 2017, diversas pessoas perderam a vida na residência localizada no interior dos Estados Unidos. Foi uma tragédia horripilante, ainda não sei o número exato de vítimas. 2 sobreviventes, o casal Ethan e Mia Winters, conseguiram esclarecer um pouco dos eventos que chocaram o mundo. Isso aqui é os eventos do jogo anterior. Houve um acobertamento, os Winters desapareceram. Legal, certo. Nesses 3 anos, né? Há alguma coisa poderosa agindo nos bastidores, eu sei. Decidi investigar, seguir as migalhas dos eventos seguintes. Como posso ter tanta certeza? Porque eu estava lá. Esse relatório aqui, galera, vocês não desconfiam não? Quem deve ter feito isso aqui não foi a Grace? É Grace Ashcroft, já durante os eventos do Village? Que é a agente do FBI, que nos foi introduzida e apresentada no 9 agora recentemente. Bom, fica cada um a sua teorizar, né? Tô falando a minha. Vamos ver aqui. Primeiro, com esse incidente foi reportado após sua descoberta pelo mundo. Vamos ver alguns recortes de jornal daquela época para ver como as notícias foram manipuladas. Primeira descoberta do incidente. Jornal local, Dovey, 22 de julho de 2017. Família de 4 pessoas encontrada morta em Dovey. O gabinete do delegado do condado de Dovey reportou que a família Baker foi achada morta em casa ao norte de Dovey no dia 21 de julho. Os detalhes ainda não são reconhecidos. O jornal local mentiu, ó, sobre acobertando sobre o que realmente aconteceu naquele dia em Louisiana. Além das mortes de Jack Baker, sua esposa Margaret e os filhos deles, Lucas e Joey. Ué, mas ninguém sobreviveu mesmo? O vice-delegado Dave Anderson também está desaparecido desde o dia 19. Segundo o vice-delegado Ryan, Inter visitou a residência Baker perto do horário do desaparecimento. Postagem em mídia social, olha lá, mídia local. 22 de julho de 2017. Aquela história da família morta não foi ontem apareceu aquele monstro gigante? Ah, o público não é reagindo. Você acha que eles foram comidos por aquela coisa? Até parece. Não é um filme de terror de quinta? O velho Jack falou umas coisas estranhas. Lembro dele se metendo em várias bricas. Ele deve ter matado a família toda e depois se matado. A mídia manipuladora sempre é assim, igual na vida real. Ela sempre vai mentir. Nunca vai falar a verdade. Nem a mídia, nem os jornais locais. Transcrição de uma queixa para o gabinete delegado do condado. Eu não acredito. Já faz 2 dias, mas você não informou mais nada. Foi assassinato? Acidente? Suicídio? E por que a Guarda Nacional está fechando o lugar? O que vocês estão escondendo? Pois é. Pouca coisa foi reportada logo após a descoberta do incidente Baker, levando a uma rápida dificultação de boatos e especulações. Os Bakers ficaram completamente isolados do resto da comunidade e a interdição da área ao redor da casa deles levantou suspeitas. Me lembro do que houve uma pressão coisa. Admito que na época era certa incoordenação. Finalmente me deixaram assistir a TV depois de alguns dias e eu fiquei atônito entre as reportagens e a realidade. O acobertamento. Ah lá. Delegado afirma que a família Baker morreu por causa natural. Certo. Ainda sobre as mortes da família Baker, no dia 21 de julho, o gabinete delegado do condado Dovey afirmou é muito provável que a morte dele tenha ocorrido por vazamento de sulfeto. A gente sabe que a Zoe sobreviveu, né? Quem jogou o jogo das DLC do Resident Evil 7, mesmo que eu assim, nunca ter jogado, mas eu sei o que aconteceu de verdade. A área é cercada por prédios por conta da poluição. Pode ter causado algum lugares tóxicos que a família Baker matou. Sempre inventa uma desculpa. O vazamento foi bloqueado, mas as autoridades isolaram a área para evitar mais acidentes. As vítimas mortas: Jack, Margaret, Lucas, Zoe, da família Baker, Dave e outros que apareceram nesses anos, né? Grace, Andrew, Stirling, Peter, Walken. Feridos: Ethan e Mia Winters. Sulfato de nitrose, não soube que havia coisa. Se vocês quiserem ler, galera, eu vou passar rápido aqui, é muita coisa, não sei tudo, né? Lampadinha. Um vazamento trágico de gás natural. Essa foi a posição oficial do incidente Baker. Mas essa é uma invenção completa. Mas nada sobre os assassinatos na casa, nada sobre os monstros horríveis que espreitavam os salões e viviam dentro das paredes.
os mofos, né, que atacavam. É evidente que alguém estava mantendo a verdade escondida. O que mais me surpreendeu é que o meu nome estava na lista de vítimas. A organização ainda me mantinha em quarentena. Eu estava apavorado de acabar realmente entre os mortos. Felizmente era um método desnecessário. A organização me deu uma nova e tentar me liberar. Acho que eles perceberam ela e eu não sabia de nada. Permitiu que eu fosse uma pessoa pelo visto a minha própria segurança. Tentei contatar os 2 outros sobreviventes, afinal mas eles foram protegidos pelo governo. Na verdade pelo grupo de Chris, né? O Chris cobertou eles todos esses 3 anos. Programa de proteção à testemunha. Afinal eles salvaram a minha vida, queria pelo menos agradecê-los, mas eles desapareceram totalmente. Eu sei que a organização sabe onde eles estão, que é a BSAA, né? Por isso decidi investigar a BSAA. A BSAA nada mais é a Aliança de Avaliação de Segurança e Bioterrorismo, organização acionada pelas Nações Unidas. A BSAA chegou a intervir no incidente de perca. Foram eles que salvaram o Ita, Mia e eu. Terceiro. A verdade oculta. Reunião secreta do delegado da organização internacional. Cara, é muita coisa aqui. A BSAA, Norte América. Departamento de Investigação da BSAA, símbolo, seguem abaixo dos detalhes de Dover, Louisiana. Esse documento é um relatório enorme. Nós colocamos o incidente de perca foi provocado pela contaminação acidental por um protótipo de arma biológica chamado Evelyn, isso aí a gente já sabe. Os moradores da residência de perca foram contaminados por um patógeno semelhante ao mofo, mutamiceto. É o que a gente conheceu no virarejo aqui hoje, nesse jogo. E Evelyn era capaz de produzir tal mofo com a rapidez por meio dele controlava os infectados mentalmente, fisicamente. É isso aí. Poder na mente, né? Os usuários que tinha o poder. Desculpa, galera. Tinha o poder de controlar as mentes das pessoas. Os membros da família Baker não foram as únicas vítimas. Evelyn manipulou os Bakers para que sequestrar dezenas de pessoas. A garotinha foi a principal responsável por tudo isso, né? Evelyn, na verdade, essa garotinha, galera, é uma tentativa fracassada que as conexões criaram. A gente descobriu na parte passada que a mãe Miranda, ela disponibilizou uma cópia da sua filha falecida morta, Evelyn, que foi uma cópia autêntica fracassada que resultou na criação dessa BioW, né? Essa arma biológica, que é a principal inimiga antagonista dos eventos Resident Evil 7, que se chama Evelyn, que resultou nisso. E a empresa por trás que criou ela e a Mia fazia parte do mesmo pessoal de grupo de cientista. E a Miranda estava lá na foto. É a Conexões, que até hoje é uma empresa misteriosa. Ela pode ser tão grande ou maior que a própria Umbrella, mas até agora não se sabe. É uma empresa, uma fachada misteriosa. A gente só vai saber descobrir o que é a Conexão conforme o andamento dos próximos jogos que a Capcom for lançar da franquia do universo Resident Evil, expandindo ainda mais desse universo. Os membros da família Baker não foram as únicas filhas, né? Evelyn foi criada em uma instalação de pesquisa em Munique por uma organização criminosa internacional chamada Os Contatos ou Conexões, tanto faz como que é. Aqui tá falando que ela chamou Os Contatos. A BSA enviou uma equipe para destruir a Evelyn. A missão, no entanto, não foi bem. A Evelyn escapou. Para os Estados Unidos, os contatos em um navio junto com sua cuidadora Mia Winters. A Mia, ela é cuidadora da Evelyn. Olha lá, tá vendo? A BSA enviou uma equipe para destruir Evelyn. A missão, no entanto, não foi bem sucedida e Evelyn escapou. No entretanto, ao longo do trajeto, Evelyn escapou. Depois de massacrar quase toda a tripulação do navio, ela destruiu o navio. Nós acreditamos que ela tenha abandonado a embarcação que acabou acostando no canal próximo da residência Baker. É isso mesmo. O fracasso da operação super para a cidade da 20 eliminar Evelyn foi responsabilidade a BSAA, a responsável. Foi o que aqui o Chris já nessa altura do campeonato, o Chris já não faz parte mais da BSAA. Ele criou sua própria organização, seu próprio time chamado os Lobos. Pelo que eu sei, né? Mas o Chris não trabalha mais para a BSAA. Não podemos negar que isso resultou na infecção de civis inocentes. A BSAA terá que se responsabilizar se um dia esses eventos vierem à tona. Nossa recomendação é dar à mídia uma história falsa e manter o movimento da BSAA em sigilo. Fim do relatório. Ah, aqui ó, Mega Miceto, Mutamiceto Série E. Relatório. O Mutamiceto é características a do Autospólio, mofo preto, entre propriedades
reprodutivas altíssimas. Ó a Evelyn aqui, ó, a cara dela. Ele age como um parasita, infectando as células e escrevendo o DNA do hospedeiro. Ele cria seu próprio tecido muscular. Nervoso. E é por isso que o organismo infectado pelo Mutamiceto se transforma em uma espécie de monstro morto vindo do relatório. Relatório sobre a arma biológica Evelyn. A arma biológica humana é construída por meio da implantação do Mutamiceto no embrião humano. Ah, foi assim que a Evelyn foi criada, então. Aqui está contando detalhes. Capaz de infectar uma rede fúngica de controlar seus hospedeiros, sinais de ondas cerebrais. Evelyn a criar uma família. As vítimas... Era por isso que ela tinha tanta P com a família, né? Isso explica. As vítimas infectadas que ela encontra no outro lado, ela lançou a família substituta. Um defeito seus cromossomos, as células de Evelyn se reproduziam a uma velocidade acelerada, o que fez com que ela envelhecesse e morresse rápido demais. Ou seja, aqui está falando que os cromossomos dela aceleraram de forma muito rápida. Isso fez que retardasse ainda mais o envelhecimento, e que é o que a gente viu nos eventos lá finais também do Reset. Os contatos, que é as conexões, que comecei a chamar, são uma organização criminosa sem base de operações. Ah, isso já provou, né? É igual a Umbrella. É uma organização criminosa. Sua estrutura organizacional é desconhecida, porém estamos cientes de suas ações em nível global. Certo, é isso mesmo. Nos últimos anos eles andaram bastante ativos no leste europeu. Aparentemente a maior parte de suas atividades gira em torno da criação e venda de armas biológicas. Evelyn foi um desses produtos. Exato. Os contatos. Fontes confiáveis confirmaram que a organização criminosa foi fundada por Brandon Bailey. Opa! Brandon Bailey? Quem que é esse? Bailey é um homem perspicaz e já foi o braço direito de Oswald Spencer. Oh! Ele foi o fundador então, aqui tá falando que Brandon Bailey foi o criador da Conexões. Foi o braço direito do Oswald Spencer, criador da Umbrella. CEO e presidente da Umbrella Corporation. Seus estados parateiros atuais são desconhecidos. Afastaram Bailey e Spencer. Ah, esse cara aqui. Então ele é o fundador do sindicato do crime Conexões, Brandon Bailey. É africano Umbrella para seguir os eventos lá do Resident Evil 5, eu lembro. Bailey se aproveitou dos contatos que tinha feito enquanto trabalhava como diretor do Centro de Pesquisa Africano Umbrella para seguir outro rumo e fundar a organização criminosa. Onde indica que o objetivo da organização é puramente comercial, obter lucros, né, em cima do bioterrorismo local. Aqui está dizendo então, que os contatos, conexões são o principal fornecedor de armas biológicas que acontece no mundo, até nos moldes de tempo atuais, tá certo. Tudo indica que o objetivo da organização é puramente comercial. De alto sigilo da BSA, o incidente tal como eu conheço, não passou de uma anatomia. BSA sabia disso. Quem quiser ler isso aqui, galera, eu vou pular metade. Eu só tô enrolando o tempo aqui porque para o vídeo não ficar tão curto. Até que uma hora descobriu o paradeiro paradeiro dos Winters. Departamento da verdade começa a gravação. Gravação aqui no vídeo. Vamos, mas temos uma condição. São 80 páginas. Superfície entrou como é que é? Atrás de vocês estamos. Aqui é o relatório do Ethan e da Mia. Esse aqui são os bônus, os extras do jogo. Você não pode esquecer tudo que passar aqui, começar uma nova vida. Assim vai ser melhor para os dois. Não tem como a gente esquecer o que eu quero falar com a Mia a respeito disso. Deixa eu falar com a Mia. Fim da gravação. Aqui é a Mia falando, né? Vocês contaram aí do meu. Não, como agradecimento pela sua cooperação, a BSAA não dificultou seu envolvimento com os contatos. Eu só quero. Então quer dizer aqui que o Ethan também não sabia que a Mia estava envolvida com as conexões, certo? Eles esconderam esse segredo durante o tempo e a BSAA ajudou nesse acobertamento. Só quero voltar a ter uma vida normal com o Ethan, esquecer isso tudo. Não é fácil esquecer o passado não, né?
Ethan e Mia estão na Europa. Eu fiquei em êxtase por finalmente achar uma pista do paradeiro deles. É o paradeiro dos Winter. Foi aí que a investigação chegou a um beco sem saída. A segurança BSA é forte. Com a ajuda de alguns... Ninguém sabia a localização exata dos Winters. Faz sentido considerando que havia uma organização criminosa internacional atrás deles. As conexões, né? Por que você acha? E a Miranda. 2 anos se passaram e nada. Eu acabei indo trabalhar como repórter para um jornalzinho da Nova Orleans. Praticamente mais ninguém se lembrava do incidente Baker. Que Mia Winters. Carta de Mia. Esse bônus aqui revela muitos extras de jogo sobre muitas coisas que a gente não sabe da história base, né? Já faz um tempo não faz a BSA não mandar e-mail, e carta, não vem endereço. Sou grata. Eu e Ethan estaremos naquela casa se não fosse você teve. Por isso eu agradeço. Não posso ser a casa que a BSA nos deu. Foi a BSA que forneceu uma nova vida, uma casa para eles, né? Além do acobertamento. Foi onde eles tiveram a pequena Rose, né? 2 anos depois. Nesse tempo a Mia já estava grávida da Rose, né? Eu e Ethan tivemos uma neném. Eu mandei uma foto junto com a carta. Eu já vou avisando, ela é uma fofa. Ah! Isso aqui é novo, cara. A pequena Rose, a foto, que da hora. Ah, isso aqui eu não vi não. Nós demos o nome de Rosemary. Rosemary Winter. Não é um nome lindo? Rosemary. Nós temos o nome de Rosemary. Tomara que você possa vir citar um dia. O Ethan quer que você também. Esse aqui é o cara que fez o relatório, que tá falando aqui então. Carinho. Uma cardamia e do Ethan no nada. E eles tiveram uma filha. Eu já tinha quase... A casa dos Bakers, a casa dos Winters aqui no começo do jogo, que a gente que chegou a conhecer um pouco os cômodos da casa. Os 3 estejam felizes na nova vida. Eu lhe tinha logo não. Olha só, QG da BSAA. Carta de advertência para Cruz. Cruz, suas atividades recentes nos preocupam. De acordo com relatórios recentes, você tomou o controle de uma unidade de elite, o Esquadrão Lobo. Ah, isso aí, ó. O Chris já tinha saído da BSA sem permissão. E você acessou uma série de documentos sigilosos também sem permissão. Que porra é essa? Em que os seus esquadrões estão caçando no leste europeu? Era a Miranda que estava lá atrás. Quem caralho é essa Miranda que vive aparecendo nas suas correspondências? Que história é essa de investigar a família Winters? Você tem criticado bastante a BSA desde o incidente Baker. Você pode fazer parte dos 11 originais, mas não pode de que faça externa. Por isso repito, que porra é essa? QG da PSA, investigações. Isso é tudo que sei sobre o incidente Baker, é apenas uma referência pessoal. Eu continuarei minha investigação, né? Mas muitos tentaram ficar no meu caminho, me atrapalhar, mas... coisa. É, a pergunta que fica no ar, quem que fez esse relatório aqui? Eu sei que um dia terei como... Ethan e Mia, diretamente, ou pelo menos assim espero. Meu nome é Zoe Baker, eu sou uma sobrevivente da tragédia. Relatório sobre o incidente Baker, fim. Ah, isso aqui é enorme. Vamos ver aqui o que tem mais de bônus. Ah, arte conceitual do Resident Evil 7. Isso é... Olha como era pra ser o Ethan. Isso aqui é tipo assim, galera. Isso aqui são os papéis dos bastidores antes da criação. Como que era pra ser a criação dos arquivos do Reset, né? Evelyn. Ah. Olha como era pra ser o jogo final, né? Antes do conceito do jogo base, né? Uma motosserra. Ah, luta com a motosserra.
Cara, tem muita coisa aqui. Se eu ficar explanando pra vocês, vou ficar até... Isso aqui é os bônus do jogo. Tem muita coisa aqui. Play. Ou é hora pra Ada aparecer no jogo? Isso aqui é da hora, hein? Nossos planos iniciais de uma pessoa misteriosa de máscara salvaria Ethan. Seria Ethan Wong, investigando o vilão. Mas tivemos que abandonar a ideia por situações conflitantes. Ah, eles fizeram até um rascunho da Ada, né? A Ada aparecer. Ah, isso aqui é o conceito se manteve original, né? Ele tinha uma mochila como inventário em vez de uma maleta. Olha lá. O Ethan no vilarejo, né? Tem a arte conceitual do Resident Evil 7 e o Village. Ah, da hora, cara. Tem uma família de fantasmas beneficentes, né? Eles queriam. Ah, que da hora. A Miranda comentário que ocorreu no vilarejo. Olha o evento que ocorreu no vilarejo, ó. Antes da chegada de Ida, teve trancaram o portão com a chave de asas. Ah, na casa da Lúcia, antes da chegada do Ethan, né, no vilarejo. Da hora, que isso aqui? Ah, isso aqui é o arte conceitual. Sequência final do jogo com a morte do Ethan e a descendo do Chris, criando umas à medida que um helicóptero sobrevoa o vilarejo. Ah, isso aqui é a arte conceitual, né, do Village. Da hora, da hora. Vamos ver o que tem mais aqui. Ah, não tem nenhum boneco aqui. Será que eu tenho que desbloquear fazendo as coisas especial? Não sei. Vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver. Ah, aqui tá pra comprar armas novas só pro jogo, né? Modo... Os mercenários, jogo extra. Ah, tem o modo mercenários aqui. O modo mercenário é clássico, né? Ah, os bonecos eu vou comprando aqui, não é? Deixa eu ver, é isso mesmo. Ah, tô com um PC atual. 17 mil pontos. O Duque. Ah, a gente vai comprando. Isso aqui eu não sabia, não. Ah, galera. Que da hora. Muroaika. Olha os inimigos.
Horror. Arrastador, Soldado 1. É o nome deles mesmo, Soldado 2. Jato de Soldade. Tanque de Soldade. Arranque. E Heisenberg Mudante. Urias Miranda. Miranda Mutante, forma voadora. Isso aqui deve ser a loja do jogo, né? Olha quanto que a gente conseguiu. Ah, agora a gente tem os bonecos, ó. Ita. Ah, a gente compra aqui na loja. É. Ele com livro. O Duque, ó. A carroça do Duque Interdade, a gente vê, ó, como que é. Isso aqui é da hora, hein? Bom, galera, é esse aqui. Não vou perder mais tempo, não. Já vai dar o tempo de campo, jogo 1 hora. Ordens adicionais. Que é isso aqui, um mercenário? Ah, o modo mercenário, tem mesmo. Depois a gente joga. Então é isso aí, galera. A gente vai jogar o modo extra, que é as Sombras da Rose. Jogar Sombras da Rose aqui, ó, tá falando. Na próxima parte a gente vai crafar jogar essa parte aqui, ó, Sombras da Rose. Então é isso aí, galera. Peço pra mais uma vez deixar aí o like, não vai custar nada. Participe da comunidade Discord. E na próxima parte a gente vai finalmente então jogar a DLC, dando continuidade aqui o modo história. O que aconteceu, o que vai acontecer com a Rose, jogar, passar a controlar então a filha do Ethan Winters, que é a Rose. Essa DLC, que no caso vocês não saibam, ela foi lançada praticamente 1 ano depois do jogo base. Então eu acho que mais ou menos, dependendo da campanha do que eu vou fazer, vai dar umas 5 ou 6 horas de conteúdo extra a mais. É uma DLC fabulosa. E a outra coisa também, é a primeira vez que eu vou jogar a DLC. O jogo base eu já joguei várias vezes, mas a DLC eu vou jogar junto com vocês com exclusividade do canal. Então não percam, na próxima parte a gente vai continuar o jogo do ponto de partida, do ponto final onde nós paramos aqui no hoje o final. Derrotamos a Mãe Miranda com Ita. Então a gente se vê na próxima vez. Então, galera, com Shadows of Rose ou Sombras do Rose. Então é isso aí, galera. Deixem um like, o pessoal que estiver vendo no YouTube. E a gente se vê na próxima parte de Resident Evil Village DLC com exclusividade Sombra da Rose, beleza? Um forte abraço, valeu, vou nessa. Fui!